Oi, pessoal. Eu estou muito feliz com essa volta da gravação dos podcasts. A gente fez uma pausa por um tempo e muito honrada, porque hoje eu tô aqui com a doutora Fabiana Pedreira. Ai, que delícia! Uma querida que nós nos conhecemos através do universo da medicina regenerativa, que a gente vai falar para vocês do que se trata, vamos explicar direitinho a importância disso, né, Fá? E a ideia desse podcast veio de uma live que a gente ia fazer falando sobre cuidados com cabelo, unha e pele para a mulher 40+, que é um nicho que a gente ama trabalhar. Muito rico de informação, informações que têm avanços dentro da medicina, informações truncadas, muitos mitos, muitas inverdades que são ditas, e a gente vai discutir todo esse universo aqui com vocês, né, Fá? Obrigada por estar aqui, e a Fá vai se apresentar um pouquinho para vocês conhecerem essa beleza que é, e vamos aprender muito com ela hoje. Ai, que honra! Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Fabiana Pedreira, como a Karen já falou, eu sou dermatologista, e eu conheci essa amiga que se transformou em uma referência para mim. Ela é uma inspiração e estou muito contente de estar participando da volta da gravação dos podcasts. Eu nem sabia disso, hein, gente? Olha que honra! A gente tinha parado fazia um ano, aí a gente voltou agora. E ainda bem que a live não deu certo, né? Porque eu pude te encontrar pessoalmente, se não foi só na tela do celular, né? E eu acho tão gostoso o podcast, porque é isso, esse tom descontraído. Na tela parece que não dá certo muito isso, né? Porque acho que às vezes tem falha de comunicação, e eu sinto na live uma coisa mais truncada. Eu acho que no podcast o papo fica mais chá da tarde, mais gostoso pra gente, não é? E falar sobre mulher 40+, é uma coisa que a gente gosta muito, e eu acho que é uma coisa tão importante hoje, porque uma mulher de 40 anos hoje é uma mulher ativa, é uma mulher cheia de vida, e é uma mulher que, na minha opinião, o que você acha? Não chegou nem na metade da sua vida. Sem dúvida. Você acha? Muito. Eu acho que é um novo recomeço. Eu também acho. Eu costumo bater um papo com elas no consultório, assim, a gente começa a ter a maturidade, né, e recolocar intencionalmente os motivos da nossa vida a partir dos 40 ali. O que vale a pena, o que não vale. Então é uma fase que a maturidade se aperfeiçoa, vem à tona, e junto com isso vem algumas questões relacionadas ao metabolismo, que é isso que a gente vai discutir aqui, que vão de encontro às vezes a esse desempenho da mulher, né, Fá? E a gente não pode se abater, muito pelo contrário, a gente tem muitas ferramentas para ajudar. Muito, né? Pelo contrário, hoje a ginecologia, a dermatologia, a medicina no geral, a gente consegue abordar de uma maneira que o relógio cronológico seja até incompatível com o biológico, né? As mulheres de 40 hoje são quase uma mulher de 20 de antigamente. Vamos falar isso, né? Exatamente, a gente vai falar sobre isso. Essa mudança, às vezes, tão necessária no estilo de vida e que impacta nessa questão entre o biológico e o cronológico, né, Fá? Você pode ter uma idade biológica mais nova do que a sua idade ali no RG, né? E, Fá, pra gente começar, eu trouxe um vídeo muito interessante. Ai, vamos ver? Vamos ver esse vídeo? Vamos lá. Roda VT, sempre quis falar isso. Você sabia que é bíblico o fato do homem ter que o botox da mulher e ainda tratar o melasma dela? É bíblico. Tá viajando? Tô te falando. Quer ver? Efésios 5, 25, 26, 27. Olha isso aqui. Marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita. Prepare-se, sem mancha, ou ruga, ou qualquer outro defeito. Aí que vem as heresias, tá vendo? Não, a Bíblia. Isso tá na Bíblia, sem mancha e sem ruga. Maridos, vamos começar. Gente, achei incrível. Sensacional. Não é? Você não percebe um pouco disso? No consultório eu percebo os maridos querendo ajudar as mulheres aqui, que eu uso muito laser vaginal, né, a radiofrequência vaginal para dor pélvica, e eles às vezes vão ajudar as mulheres com gosto. Você sente isso na pele da mulher? Claro que eu sinto. Uma mulher bem cuidada, uma mulher com uma aparência bonita, compatível com o que ela enxerga ou com o que ela quer enxergar no espelho, é uma mulher feliz.
né? E Isso é bom para o marido, né? E a gente não cansa de falar que vai além da estética, né, Fá? Não canso. Vai Não além canso. da estética. Isso reflete quando você tá bem com você, com esses cuidados, isso vai no seu posicionamento. Não tenho na dúvida sua verdade, disso. né? Você se coloca de uma outra forma, né? Pele bonita é pele saudável, você não acha? Total. Mulher bonita é mulher saudável. E aí, para a gente começar, né, esse momento de descontração, a gente vai falar, Fá, dessa importância, né, do tema, da relevância, dessa importância na relevância da saúde, do cuidado da pele, cabelo e unha na mulher 40 mais. Então, quais são os impactos que a idade traz, né, para a mudança da pele, do cabelo e da unha? Então, o que a gente percebe, né, Fá? Na pele, um afinamento, assim, da textura, né, a flacidez que vem, né, o cabelo também, esse afinamento que vem, a perda capilar também, a queda capilar, e as unhas quebradiças. Qual mulher que a gente pergunta que não está sentindo uma dessas três coisas, que fala, não, eu tô ótima, muito bem, não existe, na verdade, né? Não existe. Eu acho que a gente sempre se apoiou muito na genética. Hoje a gente sabe, a genética existe, mas os fatores que a gente chama de epigenéticos, o que a gente faz com o nosso organismo, influenciam muito mais que essa genética. Então, os cuidados que a gente tem com sono, com alimentação, a nossa qualidade de amizades, a nossa saúde mental, a atividade física, tudo isso vai influenciar como a gente vai chegar nos nossos 40 mais. E o que a gente vai ter nessa fase de 40 mais? Você sabe, tanto quanto eu, suas pacientes, quando chegam ao ginecologista, essa fase de alteração hormonal, a gente tem o quê? A gente tem esse afinamento do fio, a gente tem um aumento da queda e a diminuição do crescimento capilar. Então, eu sempre trato esses três pilares, falando de cabelo. Então, fio saudável, queda controlada e crescimento ativo. Então, a gente tem que observar esses três pontos, além de um couro cabeludo saudável. Um couro cabeludo saudável é um terreno que tem uma plantação boa. Então, se a gente abranger esses parâmetros, o cabelo vai estar bom. Vai estar bom. Então, é normal a gente ter queda capilar. É super normal. Super, né, disso. Então, não só nessa fase, mas em várias fases da vida. É que nessa fase, a gente não passa só por uma deficiência alimentar ou por um estresse. É fisiológico que a gente tenha essa alteração hormonal. A gente tem que fazer a medicina integrativa. A gente tem que fazer, a gente vai entrar nisso mais pra frente, mas a gente tem que fazer essa reposição, essa suplementação de hormônios também, para que isso corra naturalmente, saudavelmente, esse gerenciamento saudável do envelhecimento. E a ideia é bem essa, né? O tratamento de dentro para fora, né? Ou seja, esse impacto biológico que a gente fala, não adianta só a gente ter um melhor produto externo, que a Fá vai depois explicar para a gente quais são, né? Os produtos mais indicados para a gente utilizar no cabelo, na pele, enfim, para a questão da unha. Mas se a gente esquece, a gente tem o melhor produto que existe para você, para o seu cabelo, para a sua pele, mas se a gente esquece de tomar água, se a gente esquece de ter uma alimentação importante, entender sobre a saúde intestinal, ou seja, qual a capacidade absortiva do seu intestino, se a gente esquece que existe uma homeostase, um equilíbrio entre os nossos hormônios para que isso aconteça, a gente não vai ter uma excelente resposta. E às vezes a gente culpa o produto ou aquela energia, o laser, por exemplo, e em contrapartida, na verdade, não. A gente tem um terreno biológico que não está muito bem. Então, hoje em dia, a medicina está muito pautada nisso, as inovações, os avanços são muito pautadas nessa questão do terreno biológico. Quanto que isso é importante, né, Fá? A questão da pele, por exemplo, a gente começa a ter, a gente nasceu, a gente começa a envelhecer. Isso é um fato que a gente não controla. E a gente tem que, além de cuidar desse envelhecimento, a gente tem que adicionar algumas coisas que vão fazendo com que essa célula reponha essa energia. Concorda comigo? Total. E hoje a gente sabe que uma palavra é muito importante. A gente tem que desinflamar. A inflamação acelera todos esses processos. A inflamação destrói o fibroblasto, que é a célula que produz o colágeno.
A inflamação acelera a produção de melanina em células que não são construtivas, formando manchas como melasma. Então, a gente controlando isso, como você disse, com atitudes, a gente vai fazer, mais uma vez eu vou repetir, esse gerenciamento do envelhecimento de maneira mais elegante, mais bela e mais saudável. E também a palavra da individualizada, né? A palavra individualizada. Porque muitas vezes existe um habitual do que se inflama, né? Que nós sabemos algumas coisas que inflamam de acordo com o nosso país, com a produção alimentícia, o tipo de produto, o tipo de farinha, o tipo de leite. A gente sabe que algumas coisas têm um potencial maior de inflamação, mas dentro da genética de cada um, a gente tem individualidades que podem inflamar aquela pessoa. Então, por isso que é interessante a gente se conhecer, né? Para entender o que te inflama. E essa história do inflamar é isso. A partir de uma idade, a gente tem um potencial maior inflamatório, a gente oxida mais. E essa oxidação é o que causa o envelhecimento da pele, do cabelo e da unha. Perfeito. Né? Potencial. E aí, será que elas tiveram, Fá, alguma mudança na pele ou no cabelo depois dos 40? O que será que essa mulherada traz para o consultório? Eu separei aqui, por via das dúvidas, eu dei um Google e coloquei assim, ó, quais são as principais queixas, embora a gente saiba isso de cor, porque a gente tem de mulher pra caramba, quais são as principais queixas que essas pacientes trazem? Porque quando a gente tá na live, a gente ia perguntar isso ao vivo, né? Elas iam falar pra gente, agora aqui eu fiz a pesquisa. Então, ó, Fá, número 1, né, principais mudanças na pele a partir dos 40, elas se queixam dessa perda do colágeno, que é o que você acabou de falar, o fibroblasto. Para mim, elas chegam contando assim, minha pele tá derretendo. Ai, olha, eu quero que a minha pele não fique assim, olha, tô derretida. Olha lá. É a perda do colágeno. Nossa, que levanta a mão que não tem a pele derretida ainda. Número 2, essa daí também é fantástica, a diminuição da hidratação. Elas falam como resseca a mão, o pé, né? Mesmo tomando água, que na verdade a gente esquece, a gente espera ter sede para tomar água. E não é para ter sede, é o copinho sempre do lado. Mas o quanto que tem esse potencial de ressecamento, né, da pele, do cabelo, o tempo todo ter que estar hidratando isso, né? Exatamente. E aí eu posso entrar em uma outra coisinha, fala um pouquinho sobre o banho? Banho, a gente nunca mais vai deixar o banheiro embaçar. O banheiro começou a embaçar, é hora de sair. Então, banho quente, ele é curto. E o banho um pouco mais longo, ele é morno para frio. Às vezes eu não consigo. O banho ideal é um banho frio e curto. Às vezes eu não consigo, no inverno, convencer você, por exemplo, a tomar um banho frio. Então eu vou falar para você. Tomou um banho mais quente, encurta. Porque senão a gente vai destruir a proteção, a barreira de proteção da pele e vai ficar uma pele mais sensível. Uma pele que tem mais dermatite, uma pele que coça mais, uma pele que arde mais, uma pele que tem mais flacidez. Então, saiu do banho, hidratante obrigatório. Obrigatório, olha que interessante. Obrigatório. E da minha área, o que eu costumo exemplificar muito? A qualidade intestinal. Porque a gente muda o poder absortivo do intestino, deixando de usar algumas fibras importantes. E aí, quando você começa a colocar aquela alimentação rica em fibra, em agente antioxidante, você melhora o poder de hidratação. Então, tem que fazer questão de começar a comer alguns tipos de fibra na alimentação, frutas ricas em antioxidante. Inclusive, hoje a gente gravou uma receita bem antioxidante para que vocês se alimentem, para que a gente consiga aumentar esse poder de hidratação celular, né, Fá? Você tá vendo que conversa rica? A gente falando da causa e do todo. Isso é o mais importante hoje. Dessa medicina integrativa, não tem como não falar. É a medicina integrativa. O indivíduo é um todo hoje. O autocuidado não é individualizado, o indivíduo não é partes, ele é um todo. É a terceira coisa que elas colocaram lá no Google, mudanças na pigmentação da pele. Tem, Fá? Essa eu já não entendo tanto. Muito. A pele se transforma em uma pele mais escura, as manchas que já existiam e eu clareava com mais facilidade se tornam mais resistentes. Eu tenho mais escurecimento de áreas como axila, interno de coxa, uma região a nádega, aquela área de apoio, onde a pessoa senta, também se torna mais escura. Isso também pela redistribuição de gordura do corpo. Sim, sem dúvida. Então, agora eu estou me atendo aqui, no climatério a gente tem um processo que acontece que é a resistência insulínica. É isso aí. Né? A gente já começa o acúmulo de gordura e a gente tem um poder maior de fazer
essa palavra, né, esse nome dessa patologia que é a resistência insulínica, e isso faz também um escurecimento, esse escurecimento. Né, e eu sempre falo que o diagnóstico é muito importante. Então, mais uma vez, a consulta ao ginecologista, ao dermatologista, porque todas essas palavras, resistência insulínica, inflamação, ao controle do intestino, às vezes uma simples conversa com o médico, exames laboratoriais. Hoje tem testes que a gente faz, genéticos, que a gente descobre muita coisa, que a gente não tinha essa possibilidade há 5 anos atrás. E é interessante que a gente fala de medicina de alta precisão, né? Você saber exatamente qual é o ponto que te causa, né, que o seu calcanhar de Aquiles dentro da metabolização. Tem gente que pode tomar café à vontade, tem gente que não pode, porque inflama, enfim, individualizado, né? A terceira coisa que eles falam é a mudança, na verdade, do cabelo, né? Eu achei tão interessante essa palavra, não conhecia o graying, vai ficando mais prateado o cabelo, isso né? aí, Pela diminuição da produção também. É isso aí, é o cabelo branco, né? Que todo mundo muda a textura do fio, perde a cor, afina, ele fica mais rebelde e em menor quantidade. Né? E a quinta coisa que ele colocou é a perda da densidade capilar também, né? O cabelo vai ficando afinado, como você disse, né? O cabelo e as unhas, Karen, eles vivem de sobra. Então, tudo que a gente come, todas as vitaminas que a gente repõe, elas vão pro pulmão, para o coração, para o músculo, para os ossos. Olha. O último a receber é o cabelo e a unha. Então, o primeiro a ficar doente, o cabelo. E o último a se recuperar dessa doença, é o cabelo. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Eu sou uma defensora da suplementação para o controle capilar. E o dermatologista, às vezes, é até um pouco criticado por isso. Ah, mas vai sair tudo na urina? Vai sair vitamina no xixi? Vai. Porque para sobrar para o cabelo, tem que ter. E a partir dos 28 que a gente começa esse decréscimo, esse processo de envelhecimento, olha que cruel, 28 anos, né? A gente precisa ter suplementação, porque a gente não tem tudo, mesmo que você tenha uma dieta mega equilibrada, como a comida só da feira, que é difícil a gente ter essa paradinha, igual uma samambaia, você não vai absorver tudo, não né? Não vai absorver tudo, a suplementação tem que acontecer, né? E aí, agora entrando nesses cuidados específicos que pode ajudar a manter essa pele saudável, a gente até acabou dando uma pincelada aqui, né? Vamos colocar cuidados bem básicos, assim, e depois a gente vai falar sobre os avanços na medicina, que você é muito referência nisso hoje, né? Mas uma coisa simples que eu trouxe aqui é o uso do protetor solar diariamente. Eu fiz uma pesquisa também, e a gente tem, no Brasil, 50% das mulheres que usam protetor solar corretamente num país tropical com incidência solar, né? Então, ou seja, é uma coisa básica que a gente não tem, Isso você está falando das mulheres. Quando a gente fala da população geral, eu diria que é menos ainda. Olha isso. Eu acho que a quantidade é um ponto a esclarecer. As pessoas até usam o protetor, mas na hora de passar elas usam uma quantidade menor. As repassadas, as vezes que a gente usa por dia o protetor, o ideal seria usar de manhã, reaplicar na hora do almoço, reaplicar no meio da tarde, isso no mínimo, tá? E o tipo de protetor? Isso. Será que a gente vai usar? Né? Será que a gente vai usar com cor, sem cor? Será que a gente vai usar um protetor somente físico ou um protetor físico-químico, né? Então, essa orientação do tipo de protetor que a gente vai usar precisa ser feita por uma consulta dermatológica. Depois vem o tipo de veículo em que está o seu protetor. Será que é um sérum? Será que é um creme? Será que é uma loção? Dependendo do tipo de pele. Será que é uma pele oleosa? Combina com protetor em gel. Uma pele de mulher 40 mais, é uma pele mais ressecada, uma pele já mais, como a gente falou, mais desidratada, aquela sensação de pele mais seca, um protetor que tenha um pouquinho mais de hidratação, né? Um protetor mais cremoso. Então, mais uma vez, a individualização, né? Marque uma consulta, não saia usando produtos de vendedor de balcão, de balconista de farmácia, ou que a vizinha toma, ou seja, vá fazer, né? Invista em você, principalmente numa fase tão importante que é 40 mais. Eu queria até falar um pouquinho agora, a gente já entrou nisso, da reposição hormonal. Eu acho que esse tema é um tema que sofre tanto preconceito por profissionais que fazem tanta bobagem por aí, que os bons pagam pelos maus, né? E as mulheres, com razão,
tem um medo, né? Exatamente. De fazer uma coisa que seria tão benéfica, né? E que hoje tem tantos estudos, um acompanhamento tão legal, que a gente não precisaria passar pelo que as nossas mães, as nossas avós e bisavós passaram. A gente não precisa chegar naquele ponto para começar a pensar, ou que talvez não tenha mais nem tempo de fazer, né? E vou dizer mais, a gente faz testes, inclusive genéticos, para você entender qual que é a via metabólica que você está drenando esses hormônios, se é uma via segura, se não é. Exatamente. Enfim, a gente tem bastante, como que eu posso dizer assim, embasamento e segurança. E o que tem que ficar claro é que essa reposição hormonal não é a mesma coisa que, vamos usar o termo popular, não é tomar bola, não é ficar, não é testosteronizar uma mulher, não é isso, né? É repor um hormônio que a mulher está necessitando ali naquele momento, né? Eu falo assim, para o seu cérebro continuar pensando com qualidade, para você poder absorver no intestino com qualidade, porque eu falo, do mesmo jeito que você às vezes olha a sua pele, porque as mulheres trazem muito essa tá derretendo a minha pele, eu tô sem hormônio, né? Eu falo, mas você já imaginou que essa mesma célula é a célula do seu estômago e pode não estar absorvendo corretamente, é a célula do seu intestino, então a gente usa com esse critério, né? Eu preciso que você continue absorvendo, metabolizando, o seu fígado funcionando. Então, a importância da reposição hormonal, ela é surreal. E os estudos já são claros, né? Assim, vale muito mais a pena você repor do que você não repor. Você só não repõe para quem realmente tem contraindicação. E para a mulher curtir até a parte da estética, né? A pessoa faz um botox, não tá com um hormônio legal, não vai curtir, nunca vai estar bom. Você não acha? Porque fica difícil, né? E aí, Fá, dentro dessas questões, assim, da pele saudável, né? O que a gente pode colocar também de dicas dentro dessa medicina mais avançada, que você até é speaker de uma marca maravilhosa que eu amo de paixão, que traz um monte a gente faz hoje blends, né? Você estava falando uma alquimia, né? Do terreno biológico, que hoje a gente trabalha muito couro cabeludo, estuda a célula do couro cabeludo, não só do cabelo em si, isso faz muita diferença, né? Como que funciona hoje essa medicina? O que mudou de 20 anos? Quando você atendia aquela mulher de 20 anos atrás para tratar cabelo e hoje que ela entra no seu consultório? Hoje a gente consegue tratar a causa, eu diria. E não é só a causa da doença. É antes dessa causa pensar em aparecer. A gente consegue tratar a célula. Então, quando a gente começa a perceber, lá nos 28 anos que você falou, que a paciente vai ter esse envelhecimento celular, hoje a gente tem substâncias que fazem com que essa célula regenere a sua função. Então, a gente evita, a gente retarda, ou a gente devolve a função para aquela célula. Por exemplo, o que a gente mais quer é não parar de produzir colágeno. Então, existem algumas substâncias hoje que a gente faz o quê? O fibroblasto, como eu já falei aqui, que é a célula que produz o colágeno, a gente dá vida para esse fibroblasto por mais tempo. Antigamente, a mulher tinha aquela curva de produção de colágeno e era quase irreversível isso. Hoje não. A gente consegue ir bioestimulando esse colágeno com a medicina regenerativa, de várias maneiras. E a gente tem até um vídeo legal da doutora Fá, vamos colocar ele, rodar ele rapidinho. A Fá até acabou falando um pouquinho dele aqui, mas vamos rodar ele, tá tão lindo. Pele bonita é pele saudável. Hoje a medicina regenerativa, ela aparece da cabeça aos pés, ela faz cabelo crescer, rugas sumirem, gordura diminuir. Como isso? A medicina regenerativa, ela cuida do antes do problema. Ela atua na célula, ela faz o fibroblasto reacordar. Fibroblasto é a célula que produz o colágeno. Então, quando ela começa a dormir, hoje a gente tem essa possibilidade de aplicar substâncias e esse fibroblasto voltar a ser ativado. O melanócito é a célula que dá aquela mancha no rosto, melasma. A gente consegue atuar nessa célula, não só na mancha. Então, a célula é programada para não fazer mais a produção do que causa a mancha. Então, a gente vai cuidar não só do problema, a gente vai atuar na causa, fazendo com que o problema apareça ou mais tarde, ou talvez, hoje a gente tem estudos, talvez ele nem apareça mais. Então, isso faz com que a vida se torne melhor, mais elegante e mais tranquila. A gente consegue fazer menos procedimentos invasivos. Isso torna a gente mais saudável. Pele bonita é pele saudável.
Nossa, eu achei tão lindo esse vídeo, Fá, você tinha que colocar mais ele, viu? E aí, Fá, você sabe que eu aproveito muito eu sempre falo isso, que assim, que a ginecologista pegou todo o network, o know-how da dermato e começou a trazer um pouquinho para a parte vaginal. Graças a Deus, né, gente? Graças a Deus. Tudo isso que elas brigaram nesses últimos 30 anos, a gente começou a aplicar e agora só faltam, eu falo muito na aula, só falta trabalhos científicos um pouquinho mais embasados, mas a gente já tem, na relação vaginal mesmo, né? Assim, a dose, né, que você coloca lá da penetração do laser ou da radiofrequência, enfim, mas a gente aproveitou. Tudo é pele, amiga. Exatamente. E essa perda, então, que a gente fala que não tem muito, e tem a ver com estética, mas não muito, essa perda do fibroblasto do colágeno também faz destruturação do assoalho pélvico, né? Então, começam a aparecer alguns sinais e sintomas, como a atrofia urogenital, a dor na relação, os corrimentos que vêm dessa atrofia urogenital, corrimentos de repetição vaginais, infecções urinárias pela atrofia do introito uretral, as perdas urinárias, enfim, a gente tem uma infinidade de alterações que a gente chama de síndrome urogenital, causadas também pela perda do raio do colágeno nessa região. Existem substâncias que eu considero 3 as principais, eu acho que você vai concordar comigo. O PDRN, que é o DNA sódico, que todo mundo conhece como o esperma do salmão. O exossomo, que embora a gente tenha ainda muito o que estudar, mas a gente já tem quadros clínicos muito melhorados e muito avançados positivamente, e o ácido hialurônico de alto peso molecular. Então essa tríade faz uma regeneração de fibroblasto como ninguém associado à tecnologia. Você é mais nova que eu, mas na minha época de residência médica, falar de medicina regenerativa ou medicina estética era um sacrilégio, era um crime. Eu acho que eles tinham medo da gente desistir da clínica, né? E eles tinham razão, porque eu acho que a gente iria desistir mesmo. Aí depois a medicina veio entrando de maneira diferente, começou... na minha época foi a doutora Shirley Borelli que começou a montar o ambulatório de estética e isso não parou mais. Então eu vejo esse advento da medicina regenerativa como aquela época, a medicina estética rompendo aquele silêncio, entendeu? É fantástico. E precisava disso. Precisava, né? Porque estava tudo muito preenchido, tudo muito igual, muito exagero. E a gente trazer à tona o teu melhor, né? O teu melhor dessa individualidade. E aí, se a gente fosse colocar assim 4, se você fosse citar, né? Eu vou citar de dentro para fora e você cita de fora para dentro. 4 substâncias, então você já falou algumas, mas 4 produtos, vamos dizer assim, que a pessoa pudesse utilizar, que traz uma melhora para esse terreno biológico. Seriam esses aí mais algum ou você colocaria mais outros 4? Ai, olha... Eu coloquei 4 porque é um número, né, assim que... Eu acho que a associação hoje, o estaqueamento, blend, né? O sinergismo de tratamentos é o maior sucesso hoje, tá? Eu não ia falar esse. Eu acho que a gente pensar em coisas que sejam contínuas. Eu não quero que vocês tenham pressa para a medicina regenerativa. Medicina regenerativa é continuidade e sinergismo, combinação. E a gente pensar em várias camadas do organismo, né? Pensando na pele desde a superfície até a musculatura. Então eu combinaria medicina regenerativa com tecnologia. Você falou 2 aí que eu adoro, que é o laser e a radiofrequência. Eu usaria pensaria nessas 2 como um produto. Então, usaria o exossomo, o PDRN e o ácido hialurônico de alto peso molecular como a medicina regenerativa. Usaria adoro peelings, eu acho que o peeling é uma coisa... Muito na minha pele, muito é uma coisa que vem de maneira rápida, fácil, barata. A gente tem que pensar isso também, o budget do nosso paciente. Eu acho que o peeling é uma coisa muito eficiente e barata. E outra coisa que eu prezo muito é a dor. Sabe, eu gosto de coisa indolor, que o paciente sai do meu consultório e vai trabalhar, ou então tem um downtime, uma recuperação rápida. Então isso conta muito para mim. Então eu acho que eu falaria essas 4 coisas. O plasma, que tem me dado um resultado tipo cirúrgico, só que eu não preciso levar o meu paciente ao hospital, né? A gente trata em micropontos de
microcoagulação e na hora da cicatrização eu tenho a retração que eu quiser. Pode ser na pálpebra, na papada, no umbigo, onde eu quiser. Onde quiser. E para quem não entende muito, essas energias, a gente sabe que atuando uma energia na célula, eu tenho um impacto bioquímico metabólico na célula. Ela responde, né? A gente faz muito uma analogia, para quem não entende, à luz do sol, né? Quando você toma o sol, você produz uma reação bioquímica na célula, por exemplo, a produção de vitamina D, né? Então a célula produz coisas a depender do comprimento de onda que você coloca, da incidência, do número de sessões. Você vai estudando e vai entendendo aonde quer chegar. E acho que também tem muito disso, né, Fá? Também não tem uma receita correta, porque também você vai sentindo como o paciente responde, vai mudando o teu planejamento terapêutico, né? E hoje, eu acho que a gente tem um leque em nossa mão que a gente consegue, com equipamentos moderníssimos, trabalhar com energias baixíssimas e resultados excelentes, Olha né? Isso, A tendência é você ter cada vez menos agressão da pele, cada vez esquentar menos a pele e conseguir resultados maravilhosos. E eu diria de dentro para fora. Ai, né? quero saber, tô curiosa. curiosa. Produtos antioxidantes. Então, a vitamina C, a pele tem que ter uma regeneração boa. Para produzir colágeno, a gente tem que ter vitamina C, tem que ter zinco. A gente não tem produção de colágeno sem zinco. Então, o interessante é que você faça a reposição, muitas vezes até com vitaminas, como a doutora Fabi falou, biotina, que é importante para cabelo. Para a gente desinflamar, eu traria o ômega 3, que é tão importante também, que é uma gordura boa. A gente precisa de gordura boa como até fonte de energia celular. Eu preciso de célula que se regenere, ela vai precisar se dividir ou aparecer novas células. Então, para essa transformação acontecer, você precisa ter energia celular e energia mitocondrial. Eu traria ali a coenzima Q10 também, que ela ajuda bastante. Então, ou seja, reposições de dentro para fora também são importantes para a gente trazer melhoria da qualidade da pele. Olha, né? Meus pacientes tomam isso, hein? Ó, vocês estão felizes, todos estamos falando tique-tique-tique-tique, né, Fá? Que mais? E aí, pra gente encerrar, a gente vai trazer um quadro que vocês mais gostam, que é mitos e verdades. Então, a gente vai trazer os 5 principais mitos, e aí eu queria também que vocês trouxessem à tona aqui nos comentários alguns mitos que vocês conhecem, e a gente vai responder assim que possível. A menopausa causa apenas o envelhecimento da pele? Não, né? Causa envelhecimento de várias coisas, né? A pele, claro, envolve tudo que a gente falou, envolve a vagina, envolve cabelo, envolve, né? Envolve uma série, por exemplo, o couro cabeludo envolve uma série de coisas, mas a gente tem envelhecimento dos órgãos, dos tecidos. Envelhecimento essa baixa global, né? Tudo causado pela baixa hormonal, de produção hormonal, que começa, infelizmente, a partir dos 28 anos. E a gente tem decréscimos, mas são pontuais os decréscimos, mas que eles começam a ficar importantes a partir dos 40 e principalmente ali aos 50, que é por volta ali, que a maioria das mulheres no Brasil entram na menopausa por volta dos 50. Podem entrar dos 45 aos 55, mas a maioria entra por volta dos 50. O que é importante falar é que o tratamento, ele tem que começar, ele é interessante, como a gente falou de medicina regenerativa, quando esses decréscimos começam, e a gente começa a constatar tanto os sinais, o médico, né, começa a entender os sinais, a perda de massa muscular, ganho de gordura, quanto os sintomas, o que a paciente refere, minha pele está derretendo, meu cabelo está caindo mais do que deveria, né, Fábio? E os sintomas não são os mesmos, né? Para cada uma. Às vezes a gente quer ter os mesmos sintomas das nossas amigas ou da nossa mãe, fogacho, então a gente quer ter... Espere esse sintoma acontecer. Não são os mesmos. E negligencia outros. E são muitos sintomas, né? Muitos. Às vezes uma insônia, um nervosismo exagerado, ou uma preguiça exagerada, a falta de ânimo, já configura uma alteração hormonal. Todos os cremes anti-idade são iguais? Não são iguais, não são iguais. Primeiro a gente vai falar do ativo, né? A gente tem ativos específicos para mulheres 40 a mais. Eu recomendaria o ácido hialurônico para hidratação nessa fase, recomendaria o retinol para uma troca dessa camada superficial da pele e hidratação também, e a gente já vai aproveitar e cuidar das rugas finas, e falaria mais uma vez do veículo mais indicado, que é o veículo mais hidratante para essa fase da vida, que pela alteração hormonal a gente está tendo essa sensação de pele mais ressecada, né, que é um veículo mais cremoso, um veículo mais hidratante, né, então a gente vai evitar o gel, vai evitar o sérum, né? Maravilhoso. A queda do cabelo é inevitável e irreversível na menopausa?
E aí? Eu acho que a menopausa é uma fase em que a queda de cabelo é mais frequente, tá? Ela não é inevitável, mas ela é mais frequente. Então, não se desespere, procure o médico, ele vai te ajudar. Você não é a única que está passando por isso e ela não é irreversível. Hoje em dia, a gente tem tratamento, primeiro de dentro para fora, e tem alguns procedimentos que a gente faz no consultório que são muito fáceis, tem resultados eficazes, rápidos, e procedimentos indolores. Esse tratamento a gente chama de eletroporação, tá? É uma maquininha que a gente abre canais na pele. É uma caneta, é uma pistolinha, que na ponta dessa pistola tem um chip que causa a diferença de polaridade na membrana da célula. O que é esse palavrão? Imagine que a célula são vários tijolinhos. O tijolinho forma uma parede. Vamos desestabilizar esses tijolos. Um tijolinho vai ficar longe do outro. A gente vai abrir esse canal e com essa mesma pistolinha eu consigo jogar o produto dentro dessa pele, dentro dessa célula. E com isso eu consigo fazer o cabelo ficar mais forte, crescer mais, ficar mais espesso. Ou a pele ficar mais produtora de colágeno. E o que é interessante disso que a doutora Fabi falou é que sem erro, né, Fá? Porque às vezes tem tratamentos que partem de um pressuposto parecido, como o microagulhamento, mas que se for um pouquinho mais profundo do que o ideal, ele pode danificar o fio, né? Exatamente. Ele atrofia o folículo, né? O lugar, o bulge que a gente fala, onde nasce o cabelo. E também quebra, né, o fio, né? E por isso a importância, né, de fazer com bons profissionais ou seja, tem tratamento, tem como ajudar, faz parte e tem como tratar. E essa eletroporação a gente faz na região íntima também, né? Na região íntima, faz na vagina, faz para melhora de atrofia, para melhora de doenças como líquen. Nossa, tem uma infinidade de tratamentos. Eu sou super fã dessa, tanto da máquina quanto do blend, associação dos remédios. A gente, quando eu olho aquele monte de produto, eu tenho vontade de cada vez mais ter mais, sabe? No consultório parece as doidas do shopping que vai em loja de sapatos, sabe? Que quer tudo. É mais ou menos assim. Produtos naturais são sempre os melhores? E aí? O banho de abacate no cabelo. Oh, meu Deus. Aí a gente vamos separar. Tem alguns produtos naturais que são orientados, e aí que são bons, né? São os bioativos. São produtos que a gente usa, que são a centela asiática, a L-carnitina, que são excelentes. Agora, receitinha caseira, que a gente pega com a vizinha, ou pega na internet, vai misturando tudo e vai usando para o clareamento, para dermatite, ou para crescer o cabelo, eu tenho muito medo de alergia. E você? Também. Imagina na região íntima. Na região íntima. Causa infecções seríssimas, assim, de passarem coisas, até de estarem na casa de alguém e pegar o produto do banheiro da casa de alguém e aí aplicar e depois ter que vir tratar. E é tão difícil depois, porque a gente não sabe o que a pessoa usou, a pessoa não sabe explicar direito, você conseguir devolver o pH daquela região que foi tão danificado, né? E depois ficam meses, às vezes, para você poder trazer o equilíbrio de volta para aquela região. Não é fácil, né? Eu imagino. E essas folhas, essas coisas da natureza, elas são poderosas, né? Na minha área tem muito a história dos óleos, né? Que o povo vai aplicando. Alguns são interessantes, mas são feitos com pH parecido com o da vagina. Então, às vezes, a pessoa... São diluídos, né? De uma forma diferente. Pode-se pular a hidratação se a pele estiver oleosa? Olha... Não pode se pular a hidratação se a pele estiver oleosa, são coisas diferentes. Quando a gente fala de hidratação, a gente está falando de água. A gente está falando de hidratação com cremes à base de água e não de óleo. O controle da oleosidade a gente vai fazer como? A gente vai fazer com uma limpeza, com sabonete adequado, vai fazer com uma loção adstringente, que vai fazer a limpeza profunda dos poros, vai fazer com a limpeza de pele, com a esteticista, fazendo uma limpeza correta dentro da cabine. E tem uma grande corrente de dermatologistas que apoia. Quando a pele está oleosa, se você usa um óleo ou uma substância oleosa para limpar o rosto, óleo atrai óleo. Você ainda melhora mais essa pele oleosa, tá? Então, assim, tem que hidratar. Não pode deixar de hidratar a pele, principalmente nessa fase
mulheres 40+. É. Você não é a única que tem isso e não deixe de fazer o skincare, porque a pele melhora. E até para a minha área é tão interessante essa analogia, porque às vezes eu observo alguns sinais da região vaginal, né, por causa de diminuição desse padrão hormonal, e às vezes eu falo, ó, existe um ressecamento aqui na região, e até o médico corrige isso, porque daí elas falam, não, mas eu sinto ela lubrificada, mas é um ressecamento hormonal, que é diferente às vezes de um ressecamento de produção da região, às vezes a região está produzindo, mas existe um ressecamento envolvido em alguns padrões que a gente avalia a pele, a mucosa da região vaginal. Então, sim, a gente consegue identificar também isso no sinal clínico, né? E às vezes no sintoma que a paciente traz, né? Ah, obrigada. Obrigada, amiga. Eu também adorei, foi ótimo falar com vocês. O público da Karen é um público muito querido. Você sempre muito querida comigo. Um beijo a todos vocês. Obrigada. Vocês não estão vendo, mas por trás aqui nós temos uma equipe maravilhosa que faz tudo isso acontecer de maneira brilhante. A rede social da Karen é uma rede social que eu amo acompanhar. Que legal. Um beijo para todos vocês. Obrigada, gente. Até a próxima. Ai, que linda! Obrigada.